Fala galera, tudo bem? Meu nome é Luiz Gabriel, eu faço parte da equipe da Ressurge TV. Estou aqui para falar para vocês um pouco sobre o futebol que quase ninguém fala, sobre o futebol que quase ninguém conhece. Antes de tudo, eu vou pedir para você deixar seu comentário, curte, deixe seu like e vem comigo para esse vídeo. O tema do vídeo de hoje, nós vamos falar sobre jogadores brasileiros, jogadores do futebol sul-americano, que em vez de irem para ligas como La Liga, como Premier League, eles escolhem a tão temida Eredivisie, o campeonato holandês. O que fazem esses jogadores preferirem o campeonato holandês do que outros campeonatos bem mais badalados? Eu estou aqui para falar para vocês nesse vídeo. Podemos perceber que o campeonato holandês ele não está entre os 5 melhores campeonatos da Europa. Não está nem no top 5. Nós precisamos lembrar disso. Só que nós precisamos entender que os times mais formadores de jogadores bons, jovens, que vão para a Premier League, que vão para a La Liga, que vão para a Bundesliga, saem da Eredivisie, saem do Ajax, saem do PSV, saem do Groningen. E eu vou citar alguns jogadores brasileiros. Agora há pouco, nessa semana mesmo, o atacante formado pelo Santos, Marcos Leonardo, ele assinou com o Ajax. Vinha jogando muito bem no Al Hilal, só que preferiu o Ajax. Por que ele preferiu o Ajax? Porque provavelmente ele fazendo uma boa temporada, como outros jogadores que eu vou citar nesse vídeo fez, ele pode alcançar um Manchester United, ele pode alcançar um Inter de Milão, ele pode alcançar um Barcelona, talvez, como foi na década de 90, e eu vou falar para você nesse vídeo. Então fique comigo para acompanhar mais. O primeiro nome que nós vamos falar nesse vídeo é o nome do Antony. Formado nas categorias de base do São Paulo, formado em Cotia, o Antony chegou no Ajax sendo uma promessa, mas uma promessa brasileira. Que loucura, né? Promessa brasileira no Ajax. Acompanhe esse vídeo porque vai vir mais nomes como esses. O Antony, ele prefere a Eredivisie, mesmo tendo outras escolhas. Ele poderia ter ido para o campeonato italiano, poderia ter ido para o campeonato da Alemanha, só que não, ele preferiu ir para a Eredivisie. E quando ele chega lá, ele joga muito bem, vira titular muito rápido, vira um dos melhores jogadores do time. E é isso. Adivinha o que aconteceu depois de 2 temporadas? Ele é vendido para o Manchester United por 95 milhões. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Talvez, se ele escolhesse para outro time, talvez um time mais badalado, ele não teria chegado onde ele chegou. Outro nome também que nós podemos citar nesse vídeo é o David Neres, formado em Cotia, da base do São Paulo, escreveu o seu nome na história do Ajax. O David Neres, ele fez parte daquele timaço de 2019, que só foi cair na semifinal para o Tottenham, na Champions League de 2019, na temporada 18-19. E o David Neres virou ídolo do Ajax, tanto que, infelizmente, o que atrapalhou muito a carreira dele, infelizmente, ok? Foram as lesões. O David Neres, ele foi um tipo de jogador que teve muitas lesões. Isso, infelizmente, acabou atrapalhando a carreira dele. E mesmo ele tendo tantas lesões, ele conseguiu alcançar o que tantos jogadores almejam, uma vaga na sua seleção. O David Neres, nessa temporada 18-19, poucos lembram, mas ele é convocado para a Copa América aqui no Brasil, que o Brasil é campeão e ele chega a fazer gol, dar assistência. É preciso lembrar disso. Outro nome que eu vou falar agora não é brasileiro, mas é sul-americano. Luizito Soares. Talvez vocês podem achar que são só os jogadores brasileiros que procuram casa, que procuram um lar
na Holanda. Talvez por causa da qualidade técnica, por não ser um jogo muito bruto, um jogo muito físico. Adivinha quem escolheu começar lá na Europa? Simplesmente o Luizito Soares. O Luizito Soares, ele começa no Nacional do Uruguai. Do Nacional do Uruguai ele vai para o Groningen. Do Groningen ele consegue vaga simplesmente no Ajax. E no Ajax ele vira ídolo. Ele ganha títulos na Eredivisie, ele ganha a Copa da Holanda. E de lá ele vai para o Liverpool. Olha só como é que novamente nós podemos entender que a Eredivisie, o campeonato holandês, foi uma porta para um jogador sul-americano, para um jogador daqui do continente da América do Sul, encontrar vaga em uma das maiores potências da Europa. E o Luizito Soares foi o Liverpool. E olha só quem é o Luizito Soares hoje. Talvez um dos maiores centroavantes da história do futebol. Talvez se o Soares escolhesse outro time, talvez se o Soares escolhesse outra liga, ele não teria sido o que ele foi hoje. Na minha opinião, ele seria, porque o Soares, na minha opinião, é o melhor centroavante que eu vi jogar. Só que, graças a Deus, ele conseguiu escolher, ele conseguiu ir para o lugar certo. Para você ver. Ele foi do Liverpool ele foi para onde? Exatamente para o Barcelona, onde ele fez história, onde ele fez parte do Tri MSN, para você ver o quanto que a Eredivisie foi importante, o quanto que o campeonato holandês abriu portas, né, para ele ir para outra liga, que primeiramente foi a Premier League, da Premier League ele foi para a La Liga. Quando alguém diz que jogar na Holanda é um passo menor, basta lembrar dessas histórias. Romário virou lenda. Ronaldo Fenômeno, não preciso nem falar, virou um dos maiores jogadores da história. O Antony se tornou um dos melhores jogadores na atualidade do Brasil. David Neres alcançou a seleção brasileira. A Holanda, talvez, provavelmente, não seja o destino final de grandes talentos brasileiros, mas ela continua sendo um dos melhores caminhos para ser a vitrine para o futebol europeu. O próximo nome que vamos falar é simplesmente o cara do tetracampeonato brasileiro na Copa do Mundo, Romário, o baixinho. O Romário, ele assina com o PSV, um dos maiores times da Holanda, em 1988. E quando ele chegou lá, muitos desacreditavam do baixinho. O baixinho chegou lá prometendo gol. O baixinho chegou lá prometendo título. O baixinho chegou lá prometendo que ia rir da cara dos rivais. Passou a primeira temporada. Romário artilheiro, campeão da Eredivisie, campeão da Copa da Holanda, mostrando seu futebol, a sua genialidade de fazer gols para toda a Holanda e o futebol europeu. Passa a próxima temporada, o baixinho promete novamente e adivinha o que acontece? Esquece. Do PSV, ele vai para o Barcelona. E todos já sabem quem foi Romário. Romário jogou muito no Barcelona. Mas por que ele chegou no Barcelona? E novamente eu bato na mesma tecla. A Eredivisie levou o Romário para o Barcelona. Entendeu? Talvez se o Romário não escolhesse ir para a Eredivisie, ele teria um plano de carreira totalmente diferente, trajetórias totalmente diferentes, que não levariam a ter o nome que ele tem hoje. E aí? Isso é para nós vermos o quanto a Eredivisie, o campeonato holandês, ajudou, até o Romário. E olha que o Romário tem uma belíssima carreira, precisamos lembrar disso. E lembre desse próximo nome, que eu vou falar agora, porque esse próximo nome tem muito a ver com o Romário. E o nome dele é Ronaldo Fenômeno, Ronaldo Nazário. Ronaldo Nazário começou no Cruzeiro, na base do Cruzeiro, e rapidamente, despertou o interesse de muitos times da Europa. Muitos times. Só que adivinha quem levou o Ronaldo? Foi simplesmente mais um time da Holanda, da Eredivisie, o PSV, que já tinha contratado o Romário há anos atrás
depois de alguns anos, contrata o Ronaldo. E assim, eu não tenho nem muito o que falar do Ronaldo. O próprio nome dele já fala que ele é o Ronaldo Fenômeno. Ele chega lá com uma marra absurda, da mesma forma que o Romário chegou, esquece. Chegou com uma marra falando que ia fazer gol, chegou falando que ia rir da cara do rival, falou que ia debochar dos jornalistas. E o Ronaldo Fenômeno fez a mesma coisa que o Romário fez. Seguiu o mesmo plano de carreira. Como assim? Ele se consolidou no campeonato holandês, ganhou tudo lá. Depois que ele se consolidou no campeonato holandês, o que ele faz? Ele vai diretamente para a La Liga. Para você ver outra porta que o campeonato holandês abriu para outro jogador com um nome grandioso. Foi o Romário. Anos depois, foi o Ronaldo Fenômeno. E o Ronaldo Fenômeno, depois do PSV, ele vai para o Barcelona. Eu nem preciso falar quem foi o Ronaldo Fenômeno. É um dos maiores jogadores da história da seleção brasileira. Decidiu a Copa de 2002 para a seleção brasileira. E aí, a pergunta que eu quero deixar para vocês. Se o Ronaldo fosse para outro time, ele teria a mesma trajetória? Será que sim? Será que não? Nós podemos ver que muitos jogadores, é porque eu citei mais os brasileiros, mas tem outros diversos nomes que nós poderíamos colocar nessa lista que preferiram começar no campeonato holandês. Eu vou citar um que não é sul-americano, o Ibrahimovic. Jogou muito no Ajax e virou o que é. E, querendo ou não, o campeonato holandês, para muitos, não pode ser o melhor, não é o que tem os melhores jogos, não é o que tem os melhores times, mas a Eredivisie, o campeonato holandês, é a verdadeira vitrine para jogadores que vão do futebol sul-americano para a Europa. Precisamos entender isso. É justamente o que eu quero trazer para vocês no vídeo de hoje. E aí, você acha que a Eredivisie, o campeonato holandês, continua sendo uma das maiores vitrines para os jogadores sul-americanos? Deixa aqui nos comentários. Faltou algum jogador? Deixa aqui nos comentários. Curte, comenta, se inscreve no canal e fique aqui. Até a próxima!